Olá para você que acompanha nesta quarta-feira mais um Lounge TRT. No Lounge de hoje a gente recebe Camila Della Valle, que vai falar sobre etiqueta. Camila, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Vinícius. Sou eu que agradeço pelo convite honroso de estar aqui. Camila é jornalista, não é, Camila? Apresenta o Jornal do Meio-Dia da TV Record, a TV Vila Real, Record Cuiabá. Exatamente. De segunda a sábado, ao vivo, né, às 12h10. E no canal 10.1, já fazendo uma propaganda aqui, né, para o pessoal acompanhar lá. Falamos sobre política, principalmente, serviços, né, para a população. É um jornal que é transmitido para todo o Mato Grosso. Camila, hoje você está aí na tela, você está na internet, nos feeds de várias pessoas, mas antes disso, vamos voltar a 2015, 10 anos atrás, você ganhava um concurso, se estiver certa a colocação. Isso mesmo. Miss Mato Grosso. Como é que foi essa experiência? Isso mesmo, Vinícius. Só aproveitando a deixa, né, eu digo, só lamento para as inimigas, né, porque é impossível não me ver em algum lugar na TV, no Instagram, enfim, até no shopping, em algumas lojas tem umas fotos minhas. Beijinho no ombro. Pois é, mas enfim, exatamente, há 10 anos já é uma década, né, o tempo passa para todos. Eu participava do concurso, primeiro Miss Cuiabá, depois, ao vencer o Miss Cuiabá, Miss Mato Grosso, e do Mato Grosso para o Brasil, fiquei em 4º lugar, que é até um feito notável, porque Mato Grosso não tem muito esse histórico. Só tivemos 3 Miss Brasil nessa história toda, desde a década de 60. Então, geralmente, Mato Grosso não era classificado, ficava ali, né, de 27 estados, né, top 15, top 10, top 5 é a vencedora. E foi um momento, assim, de crescimento pessoal e até profissional também, me abriu muitas portas. E é interessante, Vinícius, que, olha só, minha mãe, no começo, não queria que eu participasse do concurso, você acredita? Ela falou assim, esse concurso eu acho que já tem, assim, carta marcada, sabe, aquele medo de mãe, de que a gente se decepciona, mas acho que tem que deixar o filho ir quebrar a cara. Mas graças a Deus não, deu tudo certo, eu fui, fiz ela investir, comprar um vestido bonito, que eu tava com receio, né? Falei, não, se eu for, eu vou pra ganhar da melhor maneira. E graças a Deus deu certo e foi uma etapa bem importante da minha vida. E aí, eu lendo seu histórico até para produzir a entrevista, vi que a sua vida teve diversas transições. Sim. Uma delas foi a de Miss para jornalista, apresentadora. Como é que funcionou isso e como é que começou a Camila Della Valle na TV? Vinícius, eu vejo que eu identifico como até uma vocação, porque desde criança eu sempre gostei de falar, de fazer apresentações na escola, de gravar vídeos, sabe? Quando os pais pegam a câmera e ficam filmando a criança, eu gostava de encenar teatros ali, decorar textos, e meu irmão também era assim, a gente sempre foi desenvolto. E o Miss surgiu como uma maneira de eu realmente, foi uma transição da menina, da adolescente, digamos, na verdade já tinha 21 anos, para mulher, porque eu era bem mais tímida, não tímida no sentido assim de, como eu te disse, era comunicativa, mas não tinha confiança, sabe? Aquela questão de, não, eu vou encarar de cabeça erguida, e foi no Miss que eu aprendi, né, lidando com várias pessoas ali em julgamento constante, com críticas, muitas destrutivas, aprendi a endurecer assim a couraça, sabe? E encarar isso, e de cabeça erguida e acreditar em mim. E logo depois do Miss, no momento até na pergunta final, me perguntaram quem era a minha maior referência. Eu disse que era minha mãe, que sempre foi uma profissional de excelência, uma mãe maravilhosa, uma conduta ilibada. E ao usar essa palavra, muitas pessoas falaram, nossa, que inteligente, né? Porque geralmente as pessoas, né, acham que a Miss não responde tão bem assim. Mas, na verdade, tem muitas mulheres capazes. E eu fiz questão de, na hora do discurso, dizer dessa forma. E aí surgiu a oportunidade, na época era a emissora Band, que transmitia ao vivo o concurso. Eu recebi um convite para ir à sede da Band lá em São Paulo, conversei com alguns diretores. E aí depois aqui surgiu o convite também, que eles estavam procurando uma cara nova. Uma mulher mais jovem, para apresentar o jornal. E aí várias meninas participaram assim, de uma seletiva. E eu fui uma das poucas que foi indo, né? Consegui, apesar de ainda não ter o diploma de jornalista. Na verdade, nem ter cursado o curso, né? Eu era formada em Direito. E aí, com essa confiança, eu falei, olha, acho que esse é o momento. Eu vou... Se abriu essa porta e eles estão acreditando em mim, eu vou acreditar em mim também. E assim começou a carreira na TV, fazendo reportagens, apresentando também. Primeiro era para ser assim, a garota do tempo. Uhum. E aí eu já fui apresentando no jornal, ao vivo. E desde então me apaixonei pela profissão. E assim foi. E cá estou. Camila Della Valle é a nossa convidada desta quarta-feira no Lounge TRT.
Camila, a gente acabou de falar de transição, e aí? Transição da Camila Miss para Camila jornalista, bacharel em Direito, e depois para Camila influencer em etiqueta. Me conta como é que foi aí, esse interesse despertou. Acho que hoje o ser humano, né, faz assim, ele descobriu que consegue ter muitas habilidades. E o Instagram também, né, o profissional hoje que parece que não está ali no digital, parece que ele nem existe na vida real, porque todo mundo procura, claro que é uma brincadeira, mas hoje você vai buscar por alguém, você procura no Google, no Instagram, é um portfólio, né, Vinícius? Você sabe como é. Então, ao ter essa visibilidade desde a época do Miss, e naquele momento, assim, eu fui aprendendo mais sobre certos protocolos, posturas corretas, jeito de andar, de salto e tudo mais, se sentar, de se comunicar, e aí despertou o interesse pela etiqueta, pela elegância, mas foi especificamente ali em 2022 que, ao acompanhar esse movimento, né, do boom dos criadores de conteúdo, da criação de uma autoridade em determinado assunto, porque o Instagram passou por essa reforma. Antes era assim, tirar fotos bonitas, né, viagens... Nem legenda tinha. Nem legenda tinha, exatamente. Já bastava para o Instagram se tornar atrativo e a pessoa ter ali muitos seguidores. Mas hoje mudou muito, as pessoas reclamam, mas eu falo, gente, não reclame, você não entendeu o algoritmo ainda tanto que mudou. E que bom que mudou, porque hoje qualquer pessoa, independente de profissão, ela consegue, se tiver a criatividade ali, criar um conteúdo, ter seguidores e desenvolver um produto para vender ali, ou então fazer publicidade. Então, uma oportunidade incrível. E foi visualizando isso que eu decidi me aprofundar, né? Fiz certos cursos para direcionar o meu conteúdo, identificando, até me conhecendo, né? O que eu vou falar, o que eu tenho para mostrar e ajudar as pessoas, principalmente essa é a pergunta, né? Qual a minha missão ali no Instagram? Qual que é o meu público? Quem eu vou ajudar? E aí eu criei, assim, digamos, essa questão, essa autoridade neste assunto, nesse nicho, que é elegância, etiqueta, boas maneiras. E aí eu faço duas perguntas para você agora. Etiqueta, elegância, boas maneiras, ainda são atuais nesse mundo de hoje? E outra, é possível qualquer pessoa, às vezes alguém está nos ouvindo e fala, eu tenho pouco poder aquisitivo, não preciso de etiqueta. É para todo mundo? Com certeza, Vinícius. Excelente pergunta, porque etiqueta, as pessoas acham que é coisa de madame, surgiu agora, né, nas elites. Na verdade, existe um documento que foi um papiro de um vizir egípcio de 2.500 anos antes de Cristo, olha só, que já foi o primeiro documento a tratar sobre normas de comportamento, de conduta ali nos rituais, desde aquela era. Então, é muito antiga a preocupação do ser humano em saber como se portar da maneira adequada e trazer orientações. Então, dito isso, evoluímos, né? Quem sedimentou mais as bases da etiqueta foi o rei Luís XIV da França, que foi aí que a França se tornou o auge, até hoje é do luxo, então olha o poder, né, de tudo isso. E eu digo que hoje, você pode estar se perguntando, você falou sobre a elite egípcia, a francesa, mas e para a grande massa? Gente, a etiqueta hoje, ela é extremamente democrática e acessível. Primeiro, no Instagram, inclusive, para quem não me segue, né, já fazendo uma propaganda, confira lá, porque tem muitas dicas fáceis de serem assimiladas, eu trago um conteúdo ali bem especial nesse sentido. Mas hoje é a arte do bem viver, Vinícius. Eu sinto que a sociedade está pecando nisso, no individualismo, né? A gente se distanciou muito da presença, ficou muito ali nas telas. Então as pessoas têm que retomar esse contato, têm que saber a melhor maneira de se portar, porque etiqueta é, em especial, a arte de viver bem e respeitando o próximo, certo? Eu me valorizo, eu me respeito, eu sei das regras e até quando quebrá-las em certas situações. Não estou falando que, nossa, toda e qualquer ocasião vou ter que saber como pegar nos talheres, manter uma postura ereta, né? Ombros para trás, abdômen contraído. Não, gente. Tem ocasiões que você pode relaxar, mas tem outras que você está sendo avaliado, principalmente em ambiente profissional, que você tem que seguir. Pontualidade é uma delas que o brasileiro, infelizmente, né, relativiza isso. Questão do celular. Você está numa reunião profissional, eu vou deixar o celular aqui que eu estou esperando uma ligação. Não, deixe na bolsa, deixe no seu bolso ali, no modo de vibração, e peça licença quando você estiver aguardando uma ligação importante, uma mensagem. Porque isso comunica o quê? Eu já participei de reuniões que eu deixei de contratar um profissional porque a pessoa ficava toda hora, deixou o celular ali em cima, ficava ali acendendo, vibrando, e a reunião era toda hora interrompida, e a pessoa ficava olhando, desviava o contato visual, ou seja, está me desprestigiando. Infelizmente, eu não sou o foco da atenção dela, isso que comunica. Então, são esses pequenos detalhes que a etiqueta trata também e que fazem toda a diferença.
Além da maneira de se vestir também, né? Que é outra vertente. Desculpa te interromper. Não, sim, você já falou de vários deslizes aí, mas eu queria saber se tem um assim que te deixa mais, eu vou dizer incomodada, não sei se é a palavra, mas como uma profissional de etiqueta. O que te deixa mais incomodada ao ver? Ai, Vinícius, são tantas questões, mas assim, hoje eu vejo que as pessoas... É até interessante, porque a elegância e a etiqueta, e principalmente a elegância, essa adequação, né, essa leveza, esse respeito ao próximo, as pessoas hoje, elas criaram o hábito da fofoca. Eu acho isso, assim, uma deselegância crucial. Tem que comentar alguma coisa, tem que falar mal de alguém, se alguém tá bem na vida, mas é porque deve estar fazendo tal coisa. Se uma mulher é bonita, já fala que ela deve ter uma conduta não tão ilibada assim para estar ali. Então, assim, é esse hábito de falar gratuitamente mal das pessoas, fazer fofoca, como até um entretenimento, sabe? E essa falta de controle das palavras e das atitudes. Aquela pessoa que é pavio curto e até se orgulha disso. Ai, em trânsito a pessoa me fechou, fui lá, dei o dedo na cara dela. Gente, esse tipo de coisa, não. Coloque na sua cabeça, faça a seguinte pergunta. Entre a ação e a minha resposta, esse estímulo e a minha resposta, tem esse intervalo que eu tenho o controle da situação. Então, como que eu vou agir? Essa minha maneira de agir, essa minha ação vai me deixar orgulhoso ou arrependido? Então, as pessoas, elas não fazem essas perguntas básicas, não têm esse autocontrole, e aí surge, principalmente, né, casos de demissão, muito estresse no dia a dia, que a pessoa não consegue ter esse controle. E a etiqueta, a elegância vem para trazer essa leveza na vida. Organizar a rotina, saber que você tem um propósito maior, que você não vai, né, se deixar afetar por essas situações, certo? Então, a gente acha que a maior gafe, muitas vezes, é não saber onde colocar, né, ou pegar o talher errado, mas são esses outros comportamentos que impactam diretamente na vida, que as pessoas estão tendo um estilo de vida que é na contramão dessa leveza, dessa temperança, que eu busco resgatar também ali no meu Instagram, com algumas ferramentas. Você organizar melhor a sua rotina, você saber quais são os seus gatilhos até para se portar corretamente. Aí você acabou de mudar a minha visão aqui da etiqueta, porque eu convidei a Camila, gente, pensando assim, olha, ela vai trazer algumas regras aqui, onde é que eu vou colocar o talher, do lado esquerdo, do lado direito. Tem essas regras também. E aí ela me fala de respeito ao próximo, então assim, eu entendo também o seu trabalho hoje no Instagram como uma missão. É uma missão, sem dúvida, é uma missão. E o Instagram é a maneira de realizar o meu propósito. E eu acho que todo mundo, né, nasceu para algo e Deus colocou ali no nosso DNA algo especial, algo diferente. Você, o dom da comunicação, né? Não é à toa que você está aqui nesse lugar ocupando esse espaço e eu da mesma forma. Então, como que a gente pode impactar a vida das pessoas com esse dom, com esse talento que tem que ser aprimorado? Eu não tô falando tudo, nasci assim, você é assim. Não, também, tem muito estudo, tem muito preparo. Mas é identificar isso. E muitas pessoas não conseguem, não tem esse exercício de autoconhecimento e acabam tendo uma vida sem propósito, vazia e até ir para depressão, esses outros caminhos que é muito triste. Então, missão, saber essa sua diferenciação que vem do seu DNA, que vem ali com você e depois como executar isso, fazer o bem à comunidade, colocando esse conhecimento em prática, levando isso. Então, sem dúvida, é sim uma missão. Mas você falou, né, das regras dos talheres? Tem sim. Faca sempre na mão direita, garfo na esquerda, mas ainda assim, Vinícius, em ocasiões mais formais, gente, você não vai lá no barzinho da esquina ficar se preocupando com isso. Então, tem muitas pessoas que até falam, né, eu sempre digo, coluna ereta, né, mais distante do espaldar da cadeira. Nossa, mas eu quero ir no restaurante, quero relaxar, quero ficar com os meus amigos, eu não quero ficar ali sendo avaliado. Nossa, tudo bem, mas saiba que numa ocasião formal, você precisa se portar corretamente, porque, por exemplo, a pessoa que coloca o cotovelo em cima da mesa, isso demonstra o quê? Que ela não consegue sequer sustentar a própria coluna. Então, como que ela vai transmitir credibilidade? Então, são essas mensagens que também, você sabe, a comunicação não verbal transmite. Camila Della Valle está aqui conosco hoje. Camila, a gente falou de rede social enquanto trabalho, né, que você está por lá. Sim. Diversas pessoas também utilizam o Instagram, o Facebook, seja lá qual for dessas redes, para esse trabalho. Ou para a imagem própria, né, ali, pessoal. Sim. Quais são as regras de etiqueta para se portar na rede social? Olha, boa pergunta e é um assunto que renderia muitos lounges aqui. Mas, claro, né, evitar ofensas. As pessoas hoje gostam de dar opinião, de apontar o dedo. Eu, quando vejo um vídeo que eu não concordo, eu simplesmente passo ele para frente.
eu não vou ali perder o meu tempo discutindo virtualmente com uma pessoa, porque eu não vou mudar a opinião dela, gente. Se você não se identifica com o conteúdo, passa para o próximo, vá para aquele que te abastece de alguma forma. Porque senão também você ficar se munindo até desse conflito ali, de coisas que você não concorda, isso é muito ruim. Então, claro, a gente tem que ouvir, muitas vezes, né? Será que eu tô pensando certo? Olha que interessante. E de uma maneira, assim, mais isenta, sabe? Sem preconceito. Ouvir. Mas se você concorda, ótimo. Bate palminha lá, agradece, né? Elogia. Mas se não, ou então se for para dar um toque na pessoa, mande por direct. Porque tem gente que tá errado. Nossa, quantas vezes eu já tive discussão? Gente, uma vez eu postei um vídeo sobre como pegar a maneira correta na taça, que é na haste da taça. Porque ao pegar no bojo, você vai deixar a taça toda manchada, a bebida vai esquentar. E aí veio um cidadão, uma cidadã, que eu nem sei, era um perfil daqueles que você não sabe quem é, e começou a falar, nossa, ela não sabe nem como pegar numa taça, como que é a regra de etiqueta, o jeito que se pega é assim. Aí começou a discutir, comentar um monte de coisa. Falei, nossa, então qual que é a melhor forma? Acho que você deveria abrir seu Instagram e fazer um vídeo sobre isso, se você é tão bom assim. Aí ela começou a conversar comigo, aí eu falei, olha, eu vou te mandar um direct. Porque assim, uma coisa que a minha vivência me ensinou a ter paciência e assim, gente, respira fundo, ninguém vai me tirar do sério, esse é o pensamento. Fui lá, ela mandou umas fotos da realeza britânica segurando a taça, que era um pouquinho ali próximo ao bojo. Falei, nossa, mas foi basicamente isso que eu falei, na haste ali, um pouquinho o bojo, mas não no bojo. Se você tivesse falado dessa forma, pouparíamos toda aquela discussão ali, porque na verdade eu nem discuti muito, mas eu perguntei por que, né, estava errado. E ela começou a falar um monte. Então são essas pequenas questões, assim, da mesma forma na vida real, se você vai apontar um erro de uma pessoa, chega no particular e fala, não assim, expõe pra todo mundo, olha, isso aqui tá errado, você falou errado tal palavra, no intuito às vezes até, sabe, de dizer que você é melhor, então eu prefiro assim, fale no particular, no Instagram também, mande um direct, se for um comentário pertinente, até comente lá, porque as pessoas hoje, elas até postam certos conteúdos polêmicos pra dar engajamento, Vinícius. Posta uma coisa errada ali que sabe que o povo vai comentar, eu não gosto muito desse tipo de conteúdo, que acho que não informa nada. Mas são essas posturas, é muito da maneira como você gostaria de ser tratado, não ser ofensivo, gostou de algo, elogie, não gostou, faz um apontamento ali breve, né, com educação, ou então passa para frente. Percebi na tua fala que você mantém a sua autenticidade mesmo com a etiqueta, né? É a Camila. Sim. E a Camila pode falar o que para a pessoa que está lá do outro lado e quer saber mais sobre etiqueta, mas não quer perder a autenticidade. Como é que funciona isso? Olha, eu acho que ao conhecer as regras, eu tenho certeza, na verdade, ao conhecer essas regras, você as incorpora na sua realidade. E toda pessoa pode ser autêntica, mas assim, nossa, eu sou explosivo, eu falo palavrão mesmo. Calma aí, controle essa sua autenticidade, que ela pode ser muito perigosa para você e causar um prejuízo enorme. Então é saber se adequar, Vinícius, a palavra é adequação. A etiqueta traz isso, você saber se vestir, se portar, a maneira de agir, onde quer que você esteja, se adequando à situação. Então, sabendo as etiquetas, trazendo para sabendo as regras de etiqueta, trazendo para a sua realidade, mas sendo autêntico, sim, controlando algumas maneiras de ser, sabendo que você está sendo observado, avaliado, né? Mas eu costumo dizer que, por exemplo, a pessoa que é elegante, ela é elegante até quando ninguém está observando. Por exemplo, uma mulher que tem uma autoestima, autoconceito bem sedimentado e essa sensação de alto valor, ela vai estar bem arrumada na casa dela, perfumada, sabe? O homem também, ele não vai usar aquela roupa rasgada, porque a nossa casa é o local mais sagrado da vida. Como que a gente vai se apresentar daquela maneira assim, em trapos? Não, a gente tem que estar bem na nossa casa e lá fora também. Então a etiqueta, ela não é só assim um personagem no meio social, ela também é no nosso interior. Então, postura correta, que até dá problema nas costas se você não tiver. Isso é o hábito do dia a dia e não só no exterior, também é no seu ambiente interno. Então, a dica é conheça as regras, traga para sua vida e comece a mudar essa postura, porque para tudo tem regras e, em vez de se rebelar, use-as a seu favor. Camila, foi um prazer conversar com você, para dizer aqui para o nosso ouvinte que eu, inclusive, estudei com Camila Della Valle. Verdade, eu tive esse privilégio aqui. Foi muito bom recebê-la aqui hoje. Antes de você se despedir, deixa aí as suas redes sociais para quem está nos acompanhando possa também ter mais dicas de etiqueta contigo. Eu estou no Instagram, @CamilaDeValle, Camila com 2 L's, Vale com 2 L's também. YouTube, em breve estarei, então fique ligado por lá que eu vou divulgar, assim, quando o primeiro vídeo já está sendo confeccionado.
E também outra novidade, que é um produto digital que eu estou elaborando, um curso digital, que as pessoas que quiserem se aprofundar mais nessa temática, sabendo da sua importância, poderão ter acesso em breve. Tá bom, Camila, muito obrigado. Obrigada, Vinícius, eu que agradeço. A gente falou com Camila Della Valle aqui sobre etiqueta e, é claro, quarta-feira que vem tem mais um Lounge TRT. Até lá!